Olá, 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 pessoal! Vamos mais um videozinho aqui de receita do canal. E hoje eu vou ensinar para vocês uma conserva extremamente deliciosa, particularmente gosto muito, porém é um legume bem específico, tá? Não é muito fácil de ser encontrado em algumas cidades, porém ele tem um sabor bem peculiar, levemente picante, né? E uma textura muito crocante e muito gostosa. E é uma receita hoje bem simples que eu vou ensinar para vocês. Hoje nós vamos fazer a conserva de rabanete. E eu tenho aqui para vocês, eu trouxe o rabanete de duas formas. Ele aqui tá mais inteirinho, porém eu separei os menores. Estão vendo? Pra gente poder fazer com eles inteirinho. E eles estão aqui bem rosadinho tudo, e essa coloração mais à frente a gente vai falar sobre ela, tá? Aqui eu achei ele em tamanhos maiores. Então eu efetuei cortes nele em duas partes, dependendo do tamanho, em 4 partes, quando ele é bem maior, tá? E aí nós vamos fazer os dois tipos. Por quê? Porque quando ele é muito grande, ele não se assenta bem dentro do seu pote. Então você vai acabar alojando pouco ingrediente dentro do seu pote. Quanto menor o pedaço que você corta, melhor ele se encaixa e maior a ocupação feita no espaço. A mesma coisa de você querer encher um balde de brita e um balde de areia, tá? Então a numeração de produtos finais é muito maior, que ocupa um lugar quanto menor o produto, tá bom? E aí nós vamos fazer os dois hoje, tanto ele cortadinho quanto ele inteiro. E nós temos aqui também talos de cebolinha. Pode utilizar coentro? Pode. Pode utilizar salsinha? Pode. Pode utilizar mais de um? Pode. Mas eu adoro esses talos porque eles têm formato de arvorezinha e eu acho que eles na parede do pote ficam bem bonitos, tá? Lembrando que todos os produtos aqui já se encontram lavadinhos, esterilizados. Para tempero hoje nós vamos fazer bem básico e bem simples, utilizando sal grosso de churrasco. Eu gosto não do branco. Eu gosto do sal grosso com ervas finas. Por quê? Porque dá um sabor muito mais peculiar na sua conserva quando você faz o sal grosso branco. Ah, posso utilizar o sal grosso branco tradicional? Pode. Porém, é ideal você acrescentar ervas finas ou outros temperos para poder dar uma diversificada no sabor da sua conserva. O vinagre, que pode ser vinagre de maçã ou pode ser vinagre de álcool, que é mais em conta. E como nosso intuito aqui são receitas fáceis, simples, baratas, hoje nós vamos estar utilizando o vinagre de álcool, tá bom? E os meus potes. Os meus potes de vidro, eles já foram devidamente lavados e colocados em água fervente, já falei isso para vocês em outro vídeo, tá? Por 5 minutos a fim de obter uma esterilização básica. Lembrando, nossos produtos não levam conservantes. Então a gente precisa de ter um domínio da esterilização ao máximo, tá? Vou até virar para vocês aqui e mostrar para vocês que nossos potes já se encontram aqui, ó, devidamente lavadinhos, esterilizados e embocado para baixo. Então vamos ao processo de montagem, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Nós vamos fazer primeiro com os rabanetes inteirinhos, tá bom? Então vou colocar o outro aqui de lado. Vou pegar meu pote. Esse aqui é o pote, tamanho pote de azeitona, que a gente encontra em supermercado. E vou alojando os meus rabanetes na parte interna. Coloco. E aí, quando eu já tiver uma quantidade... Opa! Só um minutinho. Quando eu já tiver uma quantidade razoável, vou deixar ele de lado porque ele não está esterilizado, tá? Uma quantidade razoável como aqui agora, eu vou pegar uma arvorezinha dessa, de cebolinha, e vou colocar no canto. E ela já começa a dar acabamento no meu pote. Tá vendo? Olha como que fica bem mais bonito. E aí agora, posso colocar mais de um? Vamos colocar outro então do outro lado. Ó. Dá sabor e elegância ao seu produto. Ótimo para venda, mas para consumo em casa também, coloca, fica legal, tá bom? E aí eu continuo colocando meus produtos até completar o meu pote na superfície. Tem mais umzinho aqui.
E aí nós vamos para a próxima etapa agora, que é temperar esse produto e formar a nossa salmoura. Vocês vão ver em alguns vídeos que é comum as pessoas fazerem a salmoura por fora, né? Misturar tudo numa panela e colocar. Eu não vou fazer. Eu gosto de fazer a salmoura toda na hora dentro do pote, porque aí existe um padrão mais simples de ser feito. Pessoal, eu tive que pegar mais uns rabanetezinhos pequenininhos e completar o meu pote até em cima, porque a quantidade que eu tirei para o vídeo não foi o suficiente. Agora a gente está com a quantidade ideal, tá bom? E aí, o que eu faço para poder ajudar no processo de esterilização também da minha conserva e liberar sabor mais rápido? Eu coloquei uma água ali para poder ferver, e sabe quando a água começa a soltar bolinhas do fundo da vasilha? É naquele ponto. Começou a formar bolinha no fundo, você desliga, para não cozinhar demais a sua conserva, tá? Eu vou montar um outro aqui agora com o outro rabanete, que é o que foi cortado, e aí no final a gente faz uma temperagem única para todos os potes. Vou fazer 2. Dá uma batidinha, ótimo para poder fazer o produto assentar e se encaixar melhor. Aí eu pego a minha arvorezinha antes de encher demais, para achar um cantinho, e olha lá, nosso pote já começa a ganhar um visual, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Colocar também de novo nossa cebolinha. Ajustou no canto, agora a gente vai completar os dois. Uma dica que eu dou para vocês é que os últimos, você encaixe ele no cantinho, tá vendo? Para não ficar solto e ele não subir e passar do nível da salmoura. Isso é uma dica super interessante que a gente faz. Hoje no mercado já tem até uns equipamentozinhos plástico que você coloca para seus legumes não subirem e sua conserva ficar cada vez mais firmezinha. Tá vendo, ó? Eu vou encaixando no canto, ó. Encaixo no canto, ó. E aí ele fica firme, tá vendo, ó? E aí ele não vai subir. Vou colocar mais um aqui para garantir que fique mais firme ainda. E vamos com mais um do lado de cá e pronto. São nossos 2 potes prontos. Então agora a gente vai temperar os 3. E eu vou mostrar para vocês a proporção de tempero e de como que eu faço. Gente, aqui dentro pode acrescentar cebola pequena. Você pode acrescentar dente de alho. Isso aumenta a picância e o sabor da sua conserva. Como eu disse, hoje eu estou fazendo conservas bem tradicionais e simples. Pego o meu sal de churrasco. E aí para este pote aqui, o primeiro, o maior, eu coloco uma colher cheia, levemente rasa de sal grosso e coloco aqui dentro. Para as de cá eu vou colocar um pouco menos, porque o pote é um pouco menor. Tá vendo? Coloco uma aqui e vou colocar outra aqui. Pronto. E agora existe uma regra básica para você obter acidez e quantidade de vinagre ideal para suas conservas, para que eu utilize em casa, para eu sempre obter o sabor ideal, que uma coisa não cobra a outra. Pegue seus potes e divida em 3 partes, ó, 3, mais 3, mais 3. Então, nos 3 primeiros dedos, tá? Para potes menores, você faz de 2 em 2 dedos, mais baixos. Você vai completar de vinagre só o primeiro 1/3, ou seja, a primeira parte dos 3 primeiros dedos do seu pote, ó. E a conserva já começa a liberar um rosado. Pronto, primeiro 1/3 desse pote pronto. Primeiro 1/3 do segundo pote pronto. E agora desse. Tiago, eu tenho que colocar o vinagre antes da água? Sim. Para você sempre ter controle, caso você coloque vinagre a mais, você ainda tem tempo para poder derramar. Tá bom?
E aí eu coloquei uma água para poder ferver e ela começou a dar ponto do início das bolinhas que dá para ver lá dentro, tá vendo? Começaram as bolinhas. Essa água agora eu vou completar meu pote até a boca. E minhas verduras não vão subir, pois elas estão presas pelos últimos legumes que eu prendi no canto e dei uma leve forçadinha para poder garantir que eles não subam e ficam fora da altura da conserva. Pronto. Cobri, todos estão cobertos 100% dos legumes. Agora basta eu pegar e tapar os meus potes. Vamos lá. Fecha bem. Fechou bem. Vamos para o último. Opa. Pronto. Fechou bem. Fechou os 3, agora dá uma sacudidinha. Pronto. Estão prontas as nossas conservas. Prontinho. Nossas conservas estão prontas. Temos a conserva tanto do rabanete cortadinho quanto dele inteiro. Tá vendo? A de cá ela ficou um pouco mais rosada. E é normal que com o passar dos dias o rabanete vai ficando branco e a parte rosa vai se soltando. Tá bom? E aí você obtém conservas extremamente saborosas e deliciosas. Eu deixo elas curtindo na geladeira de 3 a 4 dias pelo menos. Quanto mais tempo você deixa, mais sabor ela absorve. A conserva cortadinha, como o centro está exposto, ela absorve sabor muito mais rápido do que quando ela está inteirinha, tá bom? Então essa aqui seria ideal você deixar uma semana. Essa aqui de 3 a 4 dias já está ótima para consumo, tá bom? Essa foi mais uma receita, espero que vocês tenham gostado. Beijão, até o próximo vídeo.